Se você conseguir implementar o que eu vou te passar nesse vídeo para sua criação de conteúdo de 2025, eu tenho certeza que você vai conseguir vender muito e conseguir alavancar qualquer mídia social, seja ela Instagram, YouTube, TikTok, onde você crie conteúdo hoje ou tenha desejo de criar conteúdo em 2025. E nesse vídeo eu peguei exatamente o que é a minha experiência com mais de 1000 conteúdos criados em todas as redes sociais e 4 anos de experiência criando conteúdo na internet. E além disso eu vou te mostrar o que não fazer, quais são os conteúdos que eu acredito que não vão funcionar em 2025 e quais são as minhas apostas de conteúdo que vão dominar o mercado no ano que vem. Meu nome é Vinícius Grevi, sou especialista em infoproduto e mentoria. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora pro conteúdo. O que eu acredito que não vai rolar mais a partir de 2025. Primeiros, conteúdos de ostentação, por um motivo muito simples. Muita gente hoje cria conteúdo baseado em um lifestyle. Não que o lifestyle não vende, mas a partir do momento que tem muita gente fazendo a mesma coisa, você começa a desconfiar desse processo. Pensa quantas pessoas você vê hoje sentada em carrões, em possantes, em casas, em mansões maravilhosas e vende que você pode ter essa vida facilmente, ganhando 10, 20, 30 mil reais por mês na internet, sem que você tenha que fazer o mínimo de esforço, sem aparecer, sem criar conteúdo ou algo do tipo. Normalmente esse é o tipo de conteúdo que vai vender alguma coisa para você que não vai funcionar e você vai gastar seu suado dinheiro para não performar na internet. Então esse é o tipo de conteúdo que as pessoas vão começar cada vez mais manjar e consequentemente não vão comprar ou não vai conseguir chegar no objetivo final, que na maioria das vezes é uma venda do seu infoproduto, mentoria ou consultoria. O segundo tipo de conteúdo que eu acredito que não vai funcionar é a famosa copy pelo chat GPT. Hoje, quando eu bato o olho em um conteúdo, eu consigo saber se aquele conteúdo foi feito ou não pelo chat GPT. Isso é importante para que você tenha a consciência de que criar conteúdo pelo chat GPT é bom. Ele deve ser o seu guia de conteúdo, mas não deve ser o conteúdo Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? A inteligência artificial, eu acredito que ela vai melhorar muito durante esse processo, mas o problema não está em utilizar o chat GPT, e sim como você utiliza o chat GPT. Então, são ultra especialistas em inteligência artificial, especialistas que vão conseguir explorar o melhor potencial dela, talvez consigam chegar próximo, por exemplo, de uma copy de um humano via chat GPT. Isso requer muito treino, que você tem uma habilidade gigante de desenvolver essa inteligência artificial para que ela seja você ou um copywriter experiente. Então, o conteúdo do chat GPT ainda vai travar um pouquinho, muita gente vai ver que aquele conteúdo é um conteúdo de inteligência artificial. Eu uso ele como suporte, como base. Inclusive, se você quiser ver um vídeo de como que eu utilizo o chat GPT para me suportar nessa estrutura de conteúdo, deixe seu comentário aqui embaixo, que 15 comentários eu faço um vídeo como esse para você. A terceira coisa são conteúdos generalistas. Então, a partir do momento que você cria um conteúdo para todo mundo, você fala com o topo de funil. Normalmente, o topo de funil tem um baixo poder aquisitivo, um baixo poder de compra. Então, a maioria dos meus conteúdos eu foco no meio para o fim de funil, que são pessoas prontas para comprar. Principalmente se você está iniciando. Pensa comigo, você está começando um perfil do zero, começando uma estrutura, criar conteúdo do zero, tem muita gente já criando esse tipo de conteúdo. Se você falar muito com o topo de funil, o que vai acontecer? Você vai competir com caras extremamente grandes. E quando você fala com pessoas que têm um pouco mais de consciência, que ele é o meio para o fim de funil, a probabilidade de você conseguir acertar uma cópia é muito melhor. Por quê? Porque ela já se frustrou como topo de funil, e a partir do momento que ela vem para o meio, para o fundo de funil, ela já está consciente que ela tem que pagar por uma solução. Isso facilita o processo de venda de qualquer pessoa. E o quarto tipo de conteúdo, vídeos curtos de entretenimento. Existe então hoje um mercado de Reels que as pessoas ficam elaborando Reels, efeitos, técnicas, transições, grava num lugar, sai do lugar, vai pro outro, solta foguetinho. Só que essa parada de Reels para vender Reels vai chegar um momento que ela vai se tornar saturada na minha visão. E eu sou da teoria de que leitores são bons compradores. Pessoas que leem muito tendem a comprar muito. Quem tem o hábito de ler livro sempre está comprando um novo livro. Então por isso que eu aposto muito em carrossel. E por incrível que pareça, no meu perfil do Instagram, quando eu coloco o tráfego em Reels, quando eu coloco o tráfego no carrossel, o carrossel performa 2 ou 3 vezes melhor do que o Reels. Ou seja, eu atraio clientes que têm mais potencial de compra, porque ela não está ali se divertindo na rede social. Ela está literalmente consumindo um conteúdo denso e você retém ela até o final. Por isso que eu acredito na evolução e na continuidade do conteúdo escrito para 2025. Além disso, eu quero falar para você também quais são as minhas apostas. A minha primeira aposta é conteúdo baseado em eventos, coisas que as pessoas sentem, e eu vou te mostrar alguns exemplos aqui para você modelar também. Outro conteúdo que eu aposto para 2025 é conteúdo de pequenas vitórias. Então são conteúdos muito rápidos, eu chamo até de conteúdo de foguetinho, é o último conteúdo que eu vou te ensinar a produzir aqui nesse vídeo. É um conteúdo que a pessoa consegue literalmente sair com uma ação do seu conteúdo, e essa ação vai gerar dinheiro, vai gerar um resultado, vai deixar o meu cliente, meu seguidor mais rico ou mais inteligente com aquele conteúdo. Outro tipo de conteúdo são conteúdos mais densos em texto. Então você vê que tem um movimento de pessoas indo para o Substack, para o LinkedIn, com e-mail marketing. Então conteúdos mais densos vão começar a performar melhor, porque todo mundo já solta muito conteúdo superficial. Quando você precisa de profundidade, você vem, por exemplo, aqui para o YouTube. O YouTube não é um conteúdo escrito, mas ele é um conteúdo mais denso, por isso que você está assistindo esse vídeo aqui agora. Conteúdos que vão fortalecer princípios e valores. Então você tem de um lado princípios e valores, no meu caso, muito para o meu filho, para a minha família, ter meus amigos por perto,
ter ética no que eu faço. E você vê a galera ostentando, gastando festa, embalada e tudo mais, nada contra, mas você começa a ver com quem você se identifica e os princípios e valores vão te ajudar a acelerar o processo de compra do seu cliente. Quando você mostra isso na rede social, você acaba atraindo mais pessoas e, consequentemente, vendendo mais também. E o último tipo de conteúdo são conteúdos que deixam o seu cliente mais inteligente. Se o seu cliente consumiu aquilo, ele se sentiu mais inteligente, ele vai voltar, ele vai compartilhar, ele vai aumentar o volume de conteúdo que ele consome de você. Justamente, e como saber se esse conteúdo vai deixar meu cliente mais rico ou mais inteligente? Através de uma prova social simples. Se a pessoa assistiu o seu conteúdo e consegue sentar numa mesa e conversar com outras pessoas ou com amigos sobre aquele tema, que ele assistiu um vídeo, que ele leu algum carrossel ou assistiu algum reel seu, consequentemente você acabou fazendo uma injeção de inteligência no cérebro daquela pessoa. Ela tem mais um conteúdo, ela tem mais alguma coisa para ela falar, ela tem mais repertório de fala, isso consequentemente vai deixar ele mais inteligente. Quando ele sentir isso na pele, ele volta a consumir seu conteúdo muito mais propenso a criar conteúdo. Beleza, Vini, mas quais são os conteúdos que você acredita e como que eu faço para desenvolver esses conteúdos na prática? Eu trouxe aqui para você alguns conteúdos que você pode utilizar, inclusive com modelos que tem lá no meu perfil do Instagram, para que você consiga literalmente modelar. O primeiro tipo de conteúdo é um conteúdo de pequenas vitórias. Como você vai criar esse conteúdo? É simples. O que o seu cliente vê, o que o seu cliente sente, o que o seu cliente já passou. Então aqui eu trago situações reais dos meus clientes. Você já apertou o turbinar e não teve resultado. Ou como eu tomei no cu durante 2 anos comprando infoproduto e mentoria de R$0. Quem nunca comprou um curso e não vendeu nada, não conseguiu aproveitar nada daquele curso? Isso é mais comum do que você imagina no mercado. Então isso são coisas que meu cliente já viu, que ele já sentiu e situações que ele já passou. Isso gera uma conexão gigantesca. Conexão por conexão não vale nada. Tem que ser uma conexão onde a pessoa vai realmente se ver dentro daquela situação. Eu posso, meu filho, porque pessoas se conectam com pessoas. Tem que ter um propósito por trás disso. Tem que ter um motivo pelo qual as pessoas estão se conectando com seu filho. Por exemplo, o Arthur, que é meu filho especial. Então muita gente chega no meu perfil através disso. Orientações para que você consiga criar esse conteúdo. Você vai escrever o conteúdo baseado em situações reais que o seu cliente passou e no final tem a parte mais importante, que é exatamente o quê? Explique como resolver o problema do seu cliente. Você vai explicar para ele o que ele vai fazer para resolver. Não só deixe ele no ar com o problema. Então, fale para ele, olha, você já apertou o turbinar e você vai resolver esse problema dessa maneira. Você já comprou um monte de curso, vai resolver esse problema dessa maneira. Segundo tipo de conteúdo é um conteúdo aqui de pequenas vitórias. Como criar? São conteúdos que vão gerar ações imediatas de como resolver o problema do seu cliente, do seu potencial cliente. Aqui tem alguns exemplos. Como que eu faço 20 mil por mês com um funil simples, que é um produto, um funil, um conteúdo e 300 mil reais. E aqui, 3 estratégias para ele aplicar e gerar caixa rápida na estrutura dele. Quais são as orientações para que você crie esse tipo de conteúdo? São conteúdos que seu seguidor deve sair com uma ação, algo para fazer, tá bom? Então, por exemplo, quando eu pego este conteúdo aqui em específico, quando o meu seguidor abre ele, lê esse conteúdo, ele tem 2 ou 3 estratégias práticas. Sair daquele conteúdo, abrir o Instagram dele e postar, executar e fazer um caixa rápido. Quando ele vê que isso funciona, eu gerei o quê? Pequenas vitórias, ou kick win, pequenas vitórias. Ou seja, são vitórias que vão colocar dinheiro no bolso do meu cliente e esse dinheiro vai trazer ele mais próximo de algum produto meu no futuro. Então, esses são 2 exemplos de pequenas vitórias que você pode estruturar no seu perfil do Instagram. O quarto tipo de conteúdo é o quê? Fortalecimento de princípios e valores. E aqui entra muito do que eu comentei com você da era da ostentação para vender e das pessoas que vendem para provar que é possível ter aquele resultado no final. Aqui tem 2 conteúdos clássicos no meu perfil. Você sempre vai ver eles por lá. Primeiro, eu abrindo a plaquinha de 100 mil reais com meu filho. Esse conteúdo é um conteúdo muito específico. Provavelmente você viu poucas pessoas abrindo uma plaquinha de faturamento com o filho. Normalmente a pessoa abre a minha placa e eu consegui essa conquista. E quando eu mostro o meu filho abrindo a plaquinha junto comigo, afinal eu estou no digital por causa dele, eu mostro um princípio muito forte em mim, que é o quê? Minha família, meu filho ao meu lado, e por ele eu estou aqui. Então esse conteúdo reforça muito quais são meus princípios e valores. E depois eu pego a outra segunda plaquinha aqui e faço um outro conteúdo também baseado em princípios e valores. Como eu e o Arthur, que é meu filho, conseguimos fazer isso aqui em 6 meses. Isso vai gerar atração e a atração, identificação vai te gerar dinheiro. Como você vai criar esses conteúdos? Mostrar suas prioridades, filosofia de vida e quais são os seus termos. Algumas orientações. Utilize fotos da sua semana com copy específica. Então, normalmente uma vez por semana, a cada 15 dias eu solto lá várias fotos de insights, de momentos da minha semana e utilizo uma estrutura de copy que eu vou te passar aqui agora. Como que eu faço essa copy? Primeira coisa que eu faço é o que eu acredito. Então, eu acredito que você trabalhar 14 horas semanais é o suficiente para você produzir uma renda de 15, 20 mil reais por mês na internet de lucro todos os meses. Isso é o que eu acredito. Então, é uma crença que eu acredito. Por que isso funciona? Porque eu tenho uma estrutura de um one-person business. Então, eu mostro, eu explico por que eu sou um one-person business, porque o meu modelo de negócio é rentável,
porque eu não tenho equipe, porque eu consigo trabalhar no digital gastando poucas horas, tendo mais tempo para fazer outras coisas, investir em outros projetos. Depois você vai para a parte de produto. Quais seus produtos ajudam a resolver o problema do seu cliente? Então vai falar quais são os produtos, quais são os caminhos que ele pode trabalhar junto com você para que você consiga ajudar a resolver o problema do seu cliente. E por último, uma conclusão. Aqui nesse conteúdo eu não gosto de utilizar um CTA, tipo, entre um funil de venda, algo nesse sentido. Eu gosto de falar, olha, seja inteligente, tome as decisões corretas. Deixar uma mensagem, uma conclusão no final para o seu cliente, para que ele junto com você chegue a essa conclusão. Isso vai fazer com que você não faça aquele conteúdo forçando uma venda, mas acaba vendendo indiretamente através do conteúdo de princípios e valores. O último conteúdo que é a minha maior aposta é o conteúdo que vai deixar o seu cliente mais inteligente ou também colocar grana, deixar o seu cliente mais rico também. É um conteúdo que eu apelidei ele aqui de foguetinho, que é um conteúdo que tem uma alta taxa de engajamento, uma alta distribuição orgânica e gera muito valor para o seu cliente lá no final, porque afinal você vai mostrar que você é foda naquele assunto que você está falando. Como você vai criar esses conteúdos? Primeiro, mostra que tem muito conhecimento sobre um ponto, sobre o que você está falando, sobre o que você é especialista, sobre o que você está criando conteúdo. As orientações, você vai colocar normalmente 3 a 4 desejos do seu cliente na capa, eu vou debriefar um desses conteúdos com você aqui. Conteúdo guia passo a passo, algo que seja muito prático que ele consiga fazer, e um CTA para o funil de venda, porque se ele tem um engajamento orgânico muito alto, vamos surfar esse engajamento da rede social para que a gente consiga monetizar esse conteúdo foguetinho, por isso que ele é bom, porque ele tem um alcance muito alto organicamente, ao mesmo tempo ele coloca dinheiro no seu bolso. Como fazer esse tipo de conteúdo, ou o que eu venho fazendo para esse tipo de conteúdo funcionar, que tem 2 exemplos muito práticos. Primeiro, aqui eu estou falando durante 4 anos eu procurei loucamente um modelo de negócio digital para fazer grana sem largar minha CLT. E aqui eu coloco 4 coisas que o meu cliente quer: investir em anúncios, mais de 20 produtos, testei estratégias no mercado, faturei mais de 400 mil, mais de 4 mil alunos. E aqui eu faço a grande promessa dessa estrutura, olha só, 3 ou 4 desejos do meu cliente. Então, aqui estão 3 ou 4 desejos do meu cliente. Depois eu falo o quê? Um conteúdo, um guia, um passo a passo, modelos fáceis de serem implementados. E aqui eu vou prometer para ele o passo a passo para vender seus primeiros 10 mil reais com infoproduto e mentoria, trabalhando 14 horas semanais. Ou seja, eu estou gerando desejo, dando uma introdução, e aqui nessa estrutura, prometendo um guia, um passo a passo. Eu vou entregar esse conteúdo e no final vou fazer um CTA que vai entrar para um dos funis de venda que eu tenho na minha estrutura aqui. Debriefing do segundo conteúdo. Esse conteúdo ignorado pode colocar 300 mil reais no seu bolso. Então aqui nós temos um conteúdo, uma introdução, vou colocar um izinho aqui de introdução. Depois eu tenho o quê? 1, 2, 3 desejos, coisas que meu cliente quer. 3 desejos ou coisas que meu cliente gostaria de chegar ou gostaria de ter passado. Então, 180 vendas de high ticket sem call, 40 mil seguidores, 20 mil de faturamento. Aqui, diferente desse outro processo aqui, eu ainda trago uma imagem para gerar um pouco mais de curiosidade, olha só. Estou falando de uma estrutura, tem um desenhozinho aqui. E por último, eu faço aquela promessa, a estratégia de conteúdo para copiar ou colar, que é exatamente o que a gente colocou aqui. 3 ou 4 coisas que o meu cliente deseja, o passo a passo, e no final desse conteúdo eu faço um CTA de vendas para minha estrutura. Esses conteúdos têm muito alcance orgânico, e além de muito alcance orgânico, eles têm a grande possibilidade de colocar dinheiro no seu bolso. Por quê? Porque ele entrega muito valor, mostra que você é foda, aumenta a sua autoridade e vende ao mesmo tempo. Um desses 2 conteúdos que eu te mostrei aqui agora são 3 estratégias de caixa rápido, que eu até exemplifiquei para você aqui. Esse conteúdo ficou tão bom e tão foda que eu criei um vídeo no YouTube explicando como gerar caixa rápido nos próximos 7 dias dentro do seu perfil do Instagram, para você estar precisando de fazer uma grana utilizando as suas redes sociais. Para acessar esse vídeo de caixa rápido com essas 3 estratégias gratuitas, que você poderia pagar tranquilamente 200, 300, 400 reais para ter acesso a essas estratégias, toca no botão aqui, te vejo lá no vídeo de caixa rápido.